Este vídeo é um portal, um fragmento daquilo que foi escondido, mas nunca esquecido. Sábios, mestres e iniciados já sabiam disso há milênios. Mas você também sabia, só não lembrava. Você está prestes a atravessar 9 tópicos que vão causar grande impacto à sua mente crítica. Mas eles não são apenas ideias, eles são códigos, chaves. E esses ensinamentos foram chamados de proibidos, porque quem acessa isso não pode mais ser controlado. Quem acessa isso sai da Matrix. Não se submete, não se limita. Cria, observa, manifesta e silencia. Porque entendeu. Então, deixa esse vídeo te despertar. Ouça com o coração, com o corpo, com a alma. E mais do que isso, reassista, sempre, mesmo com o volume baixo. Enquanto vive, trabalha, respira, porque esse conteúdo é ressonância viva. Ele não só fala com você, ele ativa você. Deixa o like, se inscreva. E se algo te impactar profundamente, comente. Porque o despertar começa com a lembrança, mas só se expande com a partilha. Agora, silencia toda a sua mente e sinta o chamado do tópico 1. O portal está em você. A consciência é o campo criador. Mas então, você está pronto? Metafísica proibida. Os sábios já haviam revelado isso. Tópico 1. O portal está em você. A consciência é o campo criador. E se tudo o que você vê nunca esteve realmente fora? E se o mundo que você chama de realidade for apenas a consequência de algo que vibra antes da forma, antes da matéria, antes do tempo? Já imaginou isso? Que o verdadeiro universo não é o que você vê com os olhos abertos, mas o que você ignora com os olhos fechados. A mente vai resistir. Ela vai gritar que isso é loucura. Mas existe um ponto dentro de você, onde tudo se dissolve e o mundo inteiro nasce de novo. Esse ponto é a consciência, o todo. Não a consciência de estar acordado, mas o campo criador que sustenta todas as infinitas possibilidades. A matriz silenciosa onde realidade e imaginação são a mesma coisa. Você não é o personagem atravessando o mundo. Você é o mundo se observando através do personagem. É por isso que mestres, sábios iniciados diziam: o reino dos céus está dentro de vós. Eles não falavam de religião. Eles falavam de pura física quântica, de ressonância quântica, de um código que a ciência só começou a decifrar agora. O mundo que você vê é você mesmo vibrando em forma. Cada emoção sua colapsa infinitas possibilidades. Cada estado interno constrói uma nova versão do externo. Você já se perguntou por que alguns dias tudo dá certo e em outros tudo desmorona? Já percebeu que certas pessoas vivem milagres o tempo todo, enquanto outras estão presas nos mesmos problemas há anos? Será acaso? Será karma? Ou será que existe uma força silenciosa que age antes de qualquer ação? Um portal escondido dentro de você que gera, sem esforço, o universo ao seu redor? E agora, a resposta que sua alma esperava. Sim, esse portal é a sua consciência, só que ela é neutra, sem julgamentos. E o campo que ela emite, cria, sempre. Mas atenção, você só acessa esse poder conscientemente quando silencia. Enquanto houver esforço, você está fora dele. Enquanto houver medo, você está preso na ilusão e preso no algoritmo da Matrix. Por isso respira e sente o que vibra entre essas palavras. Porque no tópico 2 você vai descobrir o que os antigos protegiam como um segredo sagrado. O silêncio não é vazio, é tecnologia pura de cocriação. E só quem silencia os pensamentos vivendo no estado de ser no presente, cria. É como arrebentar com a realidade, é quebrar as correntes do sistema. É como se o portal se abrisse mais a cada palavra, não é mesmo? A mente grita porque tenta entender, mas não consegue. Mas a alma já reconheceu. E essa foi apenas a primeira travessia. Tópico 2. O silêncio. Não é vazio. É tecnologia pura de criação. Você já sentiu que algo muito sutil acontece nos momentos em que tudo para? Quando a mente relaxa, quando o som cessa, quando o mundo desacelera, algo emerge. Algo pulsa, algo silencioso, mas absurdamente real e poderoso. É aqui que começa o maior segredo guardado pelos sábios de todas as eras. O silêncio não é ausência.
O silêncio é tecnologia. Greenberg chamou de continuidade subjacente. Neville Goddard chamava de estado criativo. Plotino dizia que era o caminho de volta ao uno. Mas o que há por trás dessas palavras? A resposta assusta a mente, mas alimenta a alma. O silêncio não é apenas o espaço entre os sons. É a matriz que cria o som. É o campo invisível que sustenta todas as múltiplas realidades coexistentes. É o solo fértil onde os mundos nascem. E quando a mente analítica se silencia, quando os pensamentos se calam, você entra nesse campo. Esse estado não exige esforço. Não é forçado, não é técnica, é presença, é desidentificação com a mente, é o retorno à conexão com o todo, o verdadeiro Deus, que é puro amor. O estado hipnagógico, aquele instante tênue entre o acordar e o adormecer, é um dos acessos mais poderosos a esse campo. Neville dizia com exatidão: você é criativo no mais alto grau nesse ponto liminar. Por quê? Porque nesse ponto, as muralhas do racional desmoronam, a mente crítica se cala e o portal se abre. As sugestões entram direto no coração do ser. A realidade desejada não precisa ser forçada. Ela é sentida, incorporada, escolhida e não para por aí. A meditação silenciosa observando o estado interior. A contemplação livre de pensamentos, a respiração consciente, são mapas para essa mesma dimensão de silêncio fértil. Mas não o silêncio superficial. Estamos falando do silêncio real. Aquele onde até os pensamentos subterrâneos se dissolvem, onde a mente para de reagir e o ser começa a criar. Plotino dizia: o caminho não é adicionar, mas remover. Mas remover o quê? Remover o ruído externo, remover a identificação com os acontecimentos negativos, não reagir a eles, remover o esforço, aquele pensamento que grita que você está fazendo pouco e que tem que se esforçar mais. É por isso que os momentos naturais de transição, o amanhecer, o entardecer, são tão sagrados. Neles, a luz muda, o mundo pausa, o campo sussurra e você nem percebe. E talvez agora você esteja se perguntando: como saber se estou acessando o silêncio real? Como diferenciar entre paz verdadeira e apenas ausência de barulho? Essa pergunta é a chave que abre o final deste tópico. Você saberá que está no verdadeiro silêncio quando tudo ao seu redor parecer igual, mas algo em você estiver profundamente diferente. Você saberá quando os sentidos se tornarem mais nítidos, quando a respiração desacelerar sozinha, quando o tempo perder sua pressa e, principalmente, quando a sensação de falta for substituída por uma certeza interna de que tudo já é seu. A prosperidade, a fortuna, a riqueza, o dinheiro, o amor, a saúde, a paz e tudo o que você quiser. Tudo já é. E o que você deseja já vibra em dimensões coexistindo simultaneamente, silenciosamente. E agora que o campo se abriu, o tópico 3 vai revelar como a imaginação, aliada ao silêncio, pode reescrever sua realidade inteira. Porque neste estado, você não apenas deseja, você sente o desejo realizado. E isso muda tudo. Tópico 3. O estado hipnagógico, onde o infinito sussurra. Existe um lugar secreto entre o sono e a vigília. Um instante tênue, quase imperceptível, onde a mente começa a soltar o controle e o campo começa a responder e redesenhar a sua realidade. Esse lugar é chamado de estado hipnagógico. E segundo Neville Goddard, ele é o lugar mais criativo do universo. Mas o que há ali, exatamente? Por que tantos sábios, ocultistas e visionários se curvavam diante desse momento? Porque era considerado sagrado, quase místico. Porque ali o véu entre o consciente e o inconsciente se torna translúcido. Ali, a mente lógica tira o pé do acelerador. Ali, o ego se distrai. E a alma, enfim, pode respirar. É nesse ponto em que você ainda não dormiu, mas também não está totalmente acordado, que as sementes mais poderosas podem ser plantadas. Neville ensinava que, nesse estado, você deveria visualizar o desejo já realizado, mas não como uma técnica forçada, e sim como uma comunhão silenciosa com o campo. Porque nesse espaço, o campo ainda está maleável, ainda está líquido, e tudo o que você sente com profundidade cristaliza. É por isso que ele dizia:
Você é criativo no mais alto grau nesse instante. Mas aqui vai um segredo que quase ninguém conta. Você já entra nesse estado todos os dias, mas como a mente ainda quer controlar, pensar, resolver, você perde a oportunidade. Ao invés de deixar a alma emergir, você insiste em levar a bagagem da lógica para dentro do sono. E então, a criação se fecha, o campo se fecha, o portal se fecha. Agora imagine. Se todas as noites você reconhecesse esse instante como sendo sagrado, se você relaxasse no silêncio, se entregasse à sensação do desejo já realizado e dormisse com isso impregnado no peito, o campo começaria a reconfigurar a sua realidade, porque o subconsciente é o criador oculto. E no estado hipnagógico, ele escuta, não com palavras, mas com frequência, com emoção, com vibração. Esse é o segredo por trás da oração verdadeira. Não é pedir, é viver internamente aquilo que você deseja externamente e dormir com isso dentro do coração. Então, aqui vai o chamado do final deste tópico. Você já tem acesso a todos os portais. Você só precisa atravessá-los com consciência. Comece hoje, antes de dormir. Não mergulhe com pensamentos soltos, reclamações ou cansaço. Hoje, sinta o que você quer como já sendo realizado. Respire isso, abrace isso e durma com isso. Como você se comportaria hoje tendo R$1 milhão em sua conta bancária? Você seria mais calmo? Como seria o tom da sua voz? O seu caminhar? Quais os lugares que você frequentaria? Porque é no sono que os decretos do ser se tornam realidade. E se isso tocou algo em você, se prepare. Porque o tópico 4 vai revelar por que o silêncio é o solo mais fértil para a manifestação acontecer. E por que o universo inteiro se curva diante da quietude verdadeira. Tópico 4. Meditação, contemplação e respiração. A arte de não fazer. Você já tentou silenciar a mente e ela gritou mais alto? Já se sentou para meditar e sentiu ainda mais agitação? Pois é porque o silêncio real não é um esforço, é uma permissão. A mente, acostumada a fazer, a querer, a controlar, não compreende a arte de não fazer. Mas os antigos sabiam. Plotino dizia: o caminho para o uno não é conquista, é retorno, não é adicionar, é remover. E o que removemos? Removemos a pressa, removemos o querer, removemos o ego que grita por controle. Na meditação, que é silenciosa, você não briga com os pensamentos. Você apenas silencia eles, não os alimenta e não se identifica com eles. Você se torna testemunha. Você se torna presença. A reconexão com a unidade que é neutra, que não julga, que é o equilíbrio entre o yin e o yang. Porque assim como na contemplação, você não tenta entender o pôr do sol. Você apenas observa nele toda a beleza, sem esforço, sem análise, sem críticas. A consciência não deseja conquistar o objeto contemplado. Ela deseja apenas experienciar, porém sem nenhum apego. E é essa fusão, essa quietude sem desejo, que abre a porta da unidade. A respiração é talvez o elo mais direto entre o corpo e o espírito. Ela está sempre presente, sempre pulsando, sempre lembrando. Volta, aqui, agora. Os antigos chamavam-na de pneuma, ruach, prana, o sopro vital, o espírito em movimento. Quando você apenas observa a respiração, sem forçá-la, sem manipulá-la, algo mágico acontece. A consciência encontra um ponto de apoio, um centro, um chão. E nesse chão, os pensamentos começam a perder força. Não porque foram vencidos, mas porque você parou de se identificar com eles. Esse silêncio, essa pausa, não é o fim, é o início. É o solo fértil onde as novas realidades podem germinar. Porque nenhuma criação verdadeira nasce do ruído. Ela nasce do espaço, do intervalo, do vazio. O jardineiro não força a planta a crescer. Ele prepara o terreno, confia, permite. E talvez agora a sua mente esteja se perguntando: mas quanto tempo de meditação eu preciso fazer por dia? Qual técnica é a melhor? Qual respiração é a mais eficaz? Essa pergunta é o véu. O que dissolve o véu é a resposta silenciosa.
Não importa o tempo, importa o estado. Não importa a técnica, importa a entrega. Porque não é o que você faz, é como você faz. E se esse silêncio começou a pulsar aí dentro, se você sentiu que algo em você simplesmente se aquietou, então prepare-se para o tópico 5. Porque agora que o terreno foi preparado, é hora de plantar a semente mais poderosa. O sentimento do desejo realizado. A oração silenciosa que move montanhas. Se silencia e continua comigo. Tópico 5. Você não está observando a realidade. Você está gerando ela. Talvez te ensinaram que o mundo está lá fora e você está aqui, apenas assistindo. Mas isso é uma ilusão, um truque da mente separada. Porque a verdade é simples e brutal. Você não está observando a realidade. Você está gerando ela, a cada instante. Através da sua atenção, do seu estado interno, do que você sente quando ninguém está vendo, a realidade vibra de volta com o exato tom que você emitiu. É como um espelho, mas não desses comuns. É um espelho quântico, criador, vivo. E o reflexo que ele devolve não é o que você quer, é o que você é. Por dentro, em silêncio. Quando você se entrega ao silêncio real, aquele que nasce da contemplação, da respiração, da rendição, você começa a perceber que você não está no universo. O universo está em você. E isso não é metáfora, é mecânica quântica, é pura física quântica. É aquilo que os antigos já sabiam, mas que foi esquecido. Plotino dizia: não é o mundo que te influencia, é a tua alma que molda o mundo à sua imagem secreta. Neville Goddard reforçava: sinta como se já fosse, e o mundo se dobrará diante da tua certeza. E talvez a pergunta que esteja queimando agora aí dentro seja: então, como eu mudo a realidade? A resposta é clara. Não se muda o reflexo. Se muda a vibração interna que o projeta. Você não discute com o espelho. Você não tenta convencer a realidade. Você assume uma nova vibração. Você se ocupa daquilo que deseja viver, como se já estivesse acontecendo hoje, no exato agora. Porque no nível quântico, já está, se lembra? Infinitas possibilidades e realidades coexistindo exatamente agora, neste instante. E se você entendeu isso, não como uma ideia bonita, mas como uma verdade interna que pulsa aí dentro, então algo já começou a acontecer. Porque neste exato momento, a sua consciência está selecionando o próximo cenário, o próximo encontro, o próximo acaso, a próxima realidade multimilionária. Você está no comando, mas não como um controlador ansioso, e sim como uma consciência desperta, calma e que confia no próprio poder interno. Agora escute com o coração aberto. O mundo não é algo que você precisa consertar ou mudar. Ele é algo que você precisa apenas assumir a realidade que já coexiste e vibrar nela. E se isso te impactou, então prepara teu campo para o tópico 6. Porque nele, você vai descobrir o segredo de Neville Goddard para impregnar sua consciência com o sentimento do desejo realizado e transformar esse campo invisível em matéria viva. Tópico 6. Quando a mente cala, a percepção expande. Você já desejou algo com força e mesmo assim nada aconteceu? Já visualizou, mentalizou, escreveu 33 vezes, mas a realidade parecia indiferente? Neville já sabia o motivo. A mente barulhenta é surda para o campo. O campo não entende palavras. Ele responde à vibração. E só há vibração real, no silêncio. É quando você se rende, quando você para de pedir, quando você para de forçar, quando você para de tentar, quando você entra no estado. Porque não é o desejo que cria, é o estado do desejo realizado que cria sua realidade alinhado ao estado de ser que não reage às emoções externamente, que apenas observa, solta e se permite. Mas como entrar nesse estado? Aqui está o segredo revelado pelos mestres. Você precisa calar a mente, calar os pensamentos, calar o analista, calar o carente, calar o cronômetro, calar a dúvida disfarçada de lógica. Você entra no estado, através da entrega, através do soltar, do não reagir aos acontecimentos externos, através da pausa, através daquele momento antes de dormir, quando o corpo solta
e o ego enfraquece. Neville chamava esse momento de estado hipnagógico, aquela fronteira entre vigília e sono. Ali, o portal está aberto. O subconsciente está vulnerável, pronto para receber não ideias, mas sentimentos vibracionais. E o que você faz ali? Você sente. Sente como se já tivesse. Não pensa no como e não questiona o quando. Você veste a realidade desejada como um perfume invisível e permaneça ali o tempo que você achar necessário, sentindo, repetindo apenas o estado e não as palavras. A mente cala, a percepção expande, o campo responde, porque nesse momento, o seu campo não está ouvindo você dizer, eu quero. Ele está ouvindo você dizer, eu sou. E o eu sou meu amigo. É o todo, é o ser, é a consciência divina. E é isso que colapsa a função de ondas. Desejo em matéria, invisível em realidade. Neville dizia, você precisa estar tão profundamente no estado que não deseje mais, porque já se sente lá. E isso, meu querido, é a semente da criação. Não é uma técnica, é apenas uma lembrança, um retorno ao que sempre esteve em você, não é mesmo? A abundância, a prosperidade, a riqueza, o amor, a saúde, tudo, completamente tudo sempre esteve em você. Só que a mente insiste em seguir o algoritmo da Matrix que fez você se esquecer de tudo isso. Agora que você sabe disso, prepare-se. Porque no tópico 7 você vai ver o que acontece quando o observador está conectado no seu estado presente. E a realidade se reorganiza sozinha. Sim, isso é possível. Tópico 7. Você é o compêndio, o manuscrito perdido. A voz do Uno. Você passou a vida inteira buscando mestres, livros, técnicas, perguntando aos céus, qual é o segredo? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Mas hoje, algo silenciou. E nesse silêncio você sentiu. Sentiu que não há mais nada a ser buscado. Porque o que você procurava era você. Você é o compêndio. É o manuscrito que o mundo escondeu. Porque se você soubesse de você, não haveria mais controle. Você é o todo em sua experiência viva na matéria provando a si mesmo. Agora você entende. Não há segredo que você precise decorar. Não há técnica que você precise dominar. O que existe é um estado, um modo de ser, um modo de vibrar com o todo. Porque você é o todo. Você não precisa pedir permissão. Não precisa de mais um curso, mais um ritual, mais um mantra. O que você precisa é simples. Lembrar. Lembrar que você é a fonte. Não está separado da criação, mas logo também é a própria criação. É o campo vivo se reconhecendo em forma humana. É a centelha que observa e que é observado. E por observar, manifesta. Quando você entende isso, o mundo inteiro se curva. Não por arrogância, mas porque tudo à sua volta reconhece o mestre desperto. A vida muda. As situações se organizam. As pessoas sentem. Os sinais se multiplicam. E até a própria matéria responde reorganizando toda a sua realidade com um novo estado de ser. Porque agora você voltou. Você voltou ao seu centro. Você recordou o que estava adormecido. Você lembrou que não é fragmento, a totalidade. E por isso, agora você vive diferente, sente diferente, cria diferente. Porque você é diferente. Você sempre foi. E se tudo isso te atravessou profundamente, então saiba, esse é só o começo. Porque agora você pode viver isso, incorporar isso, agir a partir disso. Como o compêndio vivo, como o código desperto, como o Uno, olhando para o mundo através dos teus olhos. Você não é um corpo tendo um espírito. Você é o todo tendo um corpo e experienciando a si mesmo, sua criação na matéria. Tópico 8. Não basta saber. É hora de encarnar a verdade. Você já sabe, você já viu, você já sentiu, teve vislumbres da tua origem. Reconheceu tua força, entendeu o campo, recordou o silêncio, viu a mente por trás do véu e sentiu a presença pulsando além do nome, além da carne, além da forma. Mas agora vem a parte mais sagrada, viver isso. Porque saber, qualquer um pode saber. Mas viver como o campo, como o todo, como o Criador em ação.
poucos têm coragem. Poucos têm coragem de olhar para a dor e não reagir. Poucos têm coragem de ouvir os pensamentos e não acreditar. Poucos têm coragem de enfrentar a Matrix sem se esconder em velhas máscaras. A verdade exige presença, exige encarnar aquilo que a alma já reconheceu. Não basta dizer eu sou, é preciso viver como eu sou. E viver na falta, viver em escassez, viver na dor, viver no medo, viver sem prosperidade, é o pior insulto que você pode cometer ao todo, porque ao fazer isso, você entrega a ele, que é você mesmo, experiências pobres, sendo você um Deus jogado no chão, um criador esquecido, uma fonte infinita vibrando na miséria de um personagem programado, e o mais louco, você escolheu isso, por medo, por programação, por esquecer que não precisava mais mendigar migalhas. Quando você carrega dentro de si a própria chama que tem poder para criar o que você quiser, você não pode mais se dar ao luxo de esquecer disto. A verdade já ardeu em você, já te iluminou por dentro, já mudou tua frequência. E agora, cada palavra que sai da tua boca, cada gesto, cada escolha, cada silêncio, é uma afirmação vibracional da sua identidade. Você é um Deus. Ou você vibra como quem já sabe, ou volta a viver como quem ainda dorme. Por isso, nesse ponto da travessia, você precisa escolher. Vai seguir repetindo os velhos ciclos? Vai seguir dizendo que sabe, mas vivendo como se não soubesse? Ou vai encarnar o que foi lembrado, com coragem, com presença, com amor? Porque viver a verdade é viver com simplicidade, sem fingimentos, sem jogos, sem necessidade de provar nada, apenas presença pura. Um ser que se lembra de quem realmente é, e por se lembrar, anda e caminha em paz. Chegou a hora de viver diferente, como quem sabe que é uno, como quem sabe que está aqui para brilhar, e não para pedir licença. Porque agora, você não precisa mais buscar o caminho, você é o próprio caminho. Você sempre foi. E no tópico 9, vamos fazer o fechamento mais profundo de todos. Você vai entender que o ponto de chegada, na verdade, é o ponto de partida. Porque o que parecia ser o final dessa jornada é o início da tua missão como consciência viva. Tópico 9. O ponto de chegada é o ponto de partida. O que você viveu aqui não foi apenas um vídeo, foi uma travessia, uma lembrança, uma reverberação do que sempre esteve adormecido em você. Você não veio aqui aprender algo novo. Você veio se lembrar do que já sabia. Esse é o segredo que os antigos chamavam de retorno. Porque a sabedoria verdadeira nunca é adquirida, ela é desvelada. E agora que o véu caiu, você já não é mais o mesmo. E nem poderia ser. Você atravessou 9 códigos. Você acessou o compêndio. Você ouviu o chamado. E uma vez que se ouve esse chamado, não há mais retorno. Mas agora surge a verdadeira pergunta. O que você vai fazer com isso? Vai deixar esse vídeo ser só mais um conteúdo? Ou vai permitir que ele se torne uma virada de chave viva dentro de você? Porque o ponto de chegada é o ponto de partida. E cada palavra que ressoou em você agora te empurra para um novo ciclo, um novo estado, uma nova criação. A mente talvez ainda tente entender, mas o coração já sabe. E se algo dentro de você acordou, sentiu, vibrou, então essa é a sua missão agora. Espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam escapar da Matrix. Compartilha esse vídeo com quem precisa acordar. Deixa o like como um selo vibracional. Comenta aquilo que queimou em seu coração. E acima de tudo, reassista, sempre. Porque cada vez que você voltar aqui, você volta diferente. E o vídeo também. Agora, o compêndio vive em você. E o universo escuta sua vibração. Nos vemos no próximo portal. Com amor, com verdade e com presença. Até os próximos vídeos.